esse texto, no capítulo 2, esta é a última parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele está trabalhando para a igreja de Filipos dois exemplos especiais, Epafrodito e Timóteo, que serão para a igreja de Filipos dois homens que abriram mão da sua própria vida para viver o evangelho de Cristo, o evangelho de Paulo, o evangelho dos apóstolos. No sermão anterior, nós vimos como Cristo, ele, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, se tornou como um de nós, mesmo sendo Deus, se tornou homem e desceu até a morte e a morte de cruz. Vimos também que o Senhor Deus, ele nos deu, no verso 12 e no verso 13, até o verso 14, por exemplo, dois exemplos que caminham juntos, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando Paulo escreve o capítulo 2, Paulo diz que Deus, ele é aquele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, verso 13, mas, ao mesmo tempo, no verso 12, diz que está em nosso alcance, nosso dever, o desenvolver da nossa salvação. Ou seja, aqui nós temos um conceito de paradoxo. As nossas obras e ações como consequências da obra e da ação de Cristo feita na cruz. Cristo nos salvou mediante o seu sacrifício e como resultado dessa salvação, nós desenvolvemos a nossa salvação com frutos de arrependimento. E nessa mesma toada, nesse mesmo assunto, do verso 25 até o verso 30, na verdade, do verso 14 até o verso 30, o apóstolo Paulo vai mostrar isso na prática. Vai mostrar que homens podem praticar o evangelho e viver o evangelho que receberam de modo prático na vida. E ele vai usar o exemplo de dois homens, um chamado Timóteo e o outro chamado Epafrodito, que eram dois homens super conhecidos da igreja de Filipos, da igreja de Filipenses. Porque quem compreendeu o evangelho, meus irmãos, ele não vive prioritariamente para preservar a sua própria vida. Quem compreendeu o evangelho vive para servir a Cristo em função de Cristo e para a glória de Cristo, para cuidar do próximo. Porque esse é o evangelho. É viver para Cristo em função de Cristo, para servir a Cristo e cuidar do próximo. E essa parte final do capítulo 2 desta carta mostra exatamente isso. No capítulo 2, Paulo trabalha que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tornando-se servo, indo até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, dando a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse mesmo sentimento que houve em Cristo, Paulo diz que deve haver em nós, de abrir mão da sua própria vida, de descer até a morte de cruz, e isso não ser nenhum problema e nenhuma vergonha. E muitas vezes Paulo, ele vai orientar a igreja de Filipos para que a igreja viva de modo digno do evangelho verdadeiro a qual ela aprendeu. Cristo, sendo eternamente Deus, não considerou sua posição como algo a ser usado em benefício próprio. Mas ele humilhou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Portanto, o capítulo 2 não é apenas uma aula sobre a doutrina de Cristo, mas é também uma convocação para que a igreja tenha o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo exemplo de Cristo, a mesma disposição mental de Cristo, de abrir mão dos seus próprios privilégios.
Então Paulo ele vai engajar nesse mesmo assunto, dando sequência para fechar o capítulo 2, falando a respeito de termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, de abrir mão de privilégios, e aqui ele vai falar sobre abrir mão da própria vida e do próprio conforto, usando Timóteo e Epafrodito. Então, depois de apresentar Cristo como modelo supremo, ele apresenta homens piedosos, homens reais, que também imitaram esse padrão de abnegação, de abrir mão para a glória de Deus. Paulo é um desses homens, Timóteo é um desses homens, Epafrodito é um desses homens. Eles são apresentados na Bíblia como homens que abriram mão da sua própria vida para viver o Evangelho. Eles não são apresentados como homens perfeitos ou homens santos, mas eles são apresentados como homens que aprenderam a colocar Cristo acima dos seus próprios interesses, a colocar Cristo acima da sua própria vida. E é exatamente isso que nós encontramos aqui do verso 14 até o verso 30, e é sobre isso que nós vamos ponderar aqui nessa noite. Epafrodito, por exemplo, ele não é apresentado como alguém famoso nas Escrituras. Não existe uma carta específica a Epafrodito, escrita por Paulo apenas para Epafrodito. Nós temos a carta de Paulo a Timóteo, nós temos a carta de Paulo a Tito, mas nós não temos a carta de Paulo a Epafrodito necessariamente. Porque ele não é apresentado como alguém famoso, poderoso, extraordinário aos olhos dos homens. Mas ele é apresentado aqui, na carta aos Filipenses, como um servo. Alguém que veio para servir e não para ser servido. Aos olhos de Paulo, Epafrodito era um homem digno de honra. E por que isso? Porque ele estava disposto a arriscar a própria vida pela causa de Cristo Jesus. Notem que no verso 14 até o verso de número 20, Paulo está dando orientações práticas para a igreja. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis por meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Ele está dando diretrizes importantes para a igreja, para viver o evangelho, a qual ele mesmo havia ensinado, a qual ele mesmo havia discipulado a igreja. Então a igreja de Filipos, ela mantinha uma relação profunda de amor com o apóstolo Paulo. E quando eles souberam que Paulo estava preso, Paulo escreve esta carta aqui, quando ele estava preso, eles enviaram um servo chamado Epafrodito para levar auxílio material a Paulo e também servi-lo durante o seu encarceramento. Paulo estava preso, ele não poderia ir à igreja de Filipos, mas a igreja de Filipos envia Epafrodito para ir até Paulo, para auxiliá-lo e ao mesmo tempo receber das mãos de Paulo esta carta, para levar esta carta até a igreja de Filipos. E a viagem entre Filipos e Roma era muito longa e difícil, envolvendo aproximadamente 1.000 quilômetros de navio. Epafrodito não estava indo fazer turismo, ele não estava indo passear, mas ele foi servir um prisioneiro de Cristo, que é o apóstolo Paulo. Paulo era um homem que poderia ser condenado à morte, e associar-se a Paulo nesse momento seria altamente perigoso. Mas Epafrodito não olhou para essas circunstâncias, ele foi para servir. Associar-se a Paulo, portanto, significava potencialmente associar-se ao risco de que Paulo enfrentava. Mas Epafrodito comprou a briga. Epafrodito disse: eu vou arriscar e eu vou servi-lo. E assim foi. Durante sua permanência em Roma,
algo extraordinário, fora dos parâmetros, acontece. Epafrodito fica doente. Ele precisa sair de Filipos, ir até Roma, onde Paulo estava preso, para levar sustento material para Paulo e também trazer a carta de Filipenses para os filipenses. Mas acontece algo terrível. Ele fica doente. Paulo chega a dizer que ele estava tão doente que estava beirando a morte. Mas Deus teve misericórdia de Epafrodito. E agora Paulo precisa enviá-lo de volta para a cidade de Filipos. E é nesse contexto que Paulo escreve: julguei todavia necessário enviar a vocês novamente de volta Epafrodito. E aqui começa Paulo, então, apresentando as credenciais de Epafrodito como um homem que, mesmo estando à beira da morte, mesmo estando doente, ele não deixou de servir a Deus, servindo ao apóstolo Paulo. Epafrodito abriu mão de todos os privilégios que o cercava para servir o apóstolo Paulo, inclusive mesmo enfermo. E aqui está o primeiro ponto desse sermão nessa noite. O verdadeiro servo, ele não vive para servir a si mesmo. O verdadeiro servo não vive para servir a si mesmo. Veja o verso 25, por exemplo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar em minhas necessidades. Paulo chama Epafrodito de meu irmão, companheiro de lutas. E depois chama Epafrodito de mensageiro e auxiliar nas suas necessidades. Observe a riqueza de detalhes com que Paulo apresenta Epafrodito aqui. Meu irmão. A palavra irmão aqui no grego é a palavra adelphos, ou adelphon, que significa irmão mesmo, que tem laços emocionais. Epafrodito não era apenas um funcionário da igreja. Epafrodito não era apenas alguém em que Paulo confiava como amigo. Epafrodito é considerado irmão para o apóstolo Paulo. Isso demonstra que o ministério cristão, meus queridos, não é construído apenas por estruturas administrativas, mas é construída pela união que nós temos uns com os outros. É construído pelo relacionamento. Nós somos irmãos porque pertencemos à mesma família da fé. E se somos irmãos, corre em nossas veias o mesmo sangue. O sangue de Cristo está sobre nós. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, aqui não tem ninguém maior do que o outro. Todos nós somos semelhantes. Todos nós somos iguais. Todos nós devemos levar as cargas uns dos outros. Todos nós devemos ajudar uns aos outros. Todos nós devemos ter misericórdia e compaixão uns dos outros, porque em nós atua o Espírito Santo que trabalha nesta união e fortalecimento como família. E depois Paulo chama Epafrodito também de cooperador. A palavra cooperador aqui no grego, sinergon, cooperador. Esta palavra literalmente significa alguém que está trabalhando junto, é cooperação. Cooperador é alguém que trabalha junto com o outro. É de onde vem a ideia de sinergia. Epafrodito, ele não era um espectador da igreja, mas ele trabalhava junto com o apóstolo Paulo para o crescimento e avanço da igreja de Cristo Jesus. Ele coloca as mãos na obra para trabalhar. Depois Paulo dá outra característica de Epafrodito, verso 25, companheiro de lutas. A palavra grega é sistratioten, que literalmente significa companheiro de combate, companheiro de batalha, aquele que está no seu lado no momento mais difícil. Companheiro de lutas.
Paulo está utilizando aqui uma linguagem militar. É um soldado que está ao lado de outro soldado no campo de batalha. Portanto, a igreja, ela não é um clube de espectadores. A igreja é um quartel militar, completo de soldados, repleto de soldados. Existe uma batalha espiritual, e essa batalha nós venceremos se nós estivermos juntos como companheiros de luta, porque existe oposição, existe sofrimento, mas existe também perseverança na fé, quando nós estamos unidos e estamos juntos. E alguns irmãos permaneceram do nosso lado, outros vão embora, porque não são dos nossos, como a Bíblia diz, porque se são dos nossos, permanecem. Há uma diferença enorme entre frequentar a igreja, servir a igreja ou ser a igreja. Epafrodito não era um frequentador da igreja de Filipos. Ele era companheiro de luta. Esse homem ficou doente, mas ele não abriu mão do propósito de servir a Deus, indo até onde Paulo estava. Isso é louvável. E aqui nós temos o segundo ponto, verso 26. O verdadeiro serviço envolve cuidado com as pessoas. Diz o texto: visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. O que esse texto está dizendo aqui? Aqui nós vimos a humildade de Epafrodito. Ele não era um super-homem. Ele sentia saudade da igreja de Filipos. Ele foi para visitar Paulo, que estava preso, mas sentiu saudade de estar com a igreja. Sentiu saudade de estar com os irmãos, e aí ele fica angustiado. Ele estava preocupado com a igreja, e isso revela algo muito importante. Que o serviço cristão verdadeiro não é apenas fazer as coisas para Deus, é amar as pessoas por causa de Deus, não necessariamente por causa das pessoas. Nós somos unidos e nós estamos juntos, não é porque nós merecemos um ao outro, mas porque nós estamos unidos por causa de Jesus Cristo. Nós não congregamos porque o local é bom, ou porque os irmãos são bons, ou porque eu me sinto bem. Nós congregamos por causa de Cristo. Cristo é o nosso norte, o nosso exemplo, o nosso líder. Nós seguimos a Cristo e não aos homens. É por isso que aquele velho ditado, não olhemos para os homens, olhemos para Cristo, porque Ele é o nosso propósito. Epafrodito não estava preocupado com as coisas ao seu redor, ele estava preocupado em servir a Deus para a igreja. Isso é maturidade espiritual. Mas vamos resumir, em terceiro lugar, precisamos entender que Deus, Ele é soberano sobre a vida e também Deus é soberano sobre a morte. Epafrodito precisava entender tudo isso. Olha o verso 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meus queridos, nós destacamos um ponto importante aqui. Paulo estava preso. Paulo estava enfrentando dificuldades que talvez nenhum de nós aqui iremos enfrentar em toda a nossa trajetória de vida. Mas Paulo diz que o Senhor o fortaleceu para que ele não padecesse e tivesse tristeza sobre tristeza. E não somente Paulo, Epafrodito também. Porque cristão verdadeiro também adoece. Cristão verdadeiro também pode adoecer. O maior exemplo está aqui no verso 27. Com efeito, adoeceu, mas não foi uma doença só, foi uma doença mortal. Adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, mas ele adoeceu. Porque essa ideia que muitas vezes é pregada por aí, é que crente não pode adoecer, e isso é um absurdo.
Porque a Bíblia deixa claro que nós somos seres humanos, que nós somos fracos, dependentes de Deus e que não estamos imunes a passar dificuldades ao ponto de tristeza sobre tristeza vir sobre nós, inclusive a enfermidade. Mas o que vai fazer a diferença não é a enfermidade em nós, mas é a nossa confiança em Deus, mesmo diante da enfermidade. Porque mesmo estando enfermo, Epafrodito não abriu mão da cruz de Cristo. Mesmo estando enfermo, Epafrodito não abriu mão de servir a Deus. Mesmo estando enfermo, Epafrodito não abriu mão de servir ao apóstolo Paulo, de ir até a prisão em Roma para visitar o apóstolo Paulo. Isso nos ensina que mesmo diante de qualquer dificuldade que eu possa passar, que você possa passar, isso não pode nos impedir de servir a Deus, ou em cima do leito, ou fora do leito. A glória permanece sendo dele para toda a eternidade. Deus é louvado até mesmo nas situações adversas da nossa vida. Olhemos para Jó, por exemplo. Jó passou por todas as dificuldades inimagináveis, mas ele murmurou, ele achou que Deus não estava com ele. Não. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto para lá. O Senhor me deu todas as coisas, o Senhor também levou de mim todas as coisas, mas bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, mesmo na bonança ou na dificuldade, nós louvemos ao nosso Deus, porque Ele permanece sendo Deus, nós estando em bonança ou não. Epafrodito ficou doente. E ele estava com Paulo. Olha que coisa interessante. Mas, o verso 27 diz: Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aqui nós temos dois homens usadíssimos por Deus na Escritura, Paulo e Epafrodito. Um, tristeza sobre tristeza. O outro, enfermidade sobre enfermidade, ao ponto de uma enfermidade mortal vir sobre ele. Mas Deus se compadeceu desse homem. Olha o verso 27, verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, que vendo-o novamente vos alegreis, e que eu tenha menos tristeza. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele está se apressando a enviar Epafrodito para que, mesmo diante da dificuldade que Epafrodito está vivendo, ele possa cumprir o seu propósito e Deus se compadecendo dele na sua vida. Gente, Deus ainda cura. Deus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Mas existem situações que Deus permite nós vivenciarmos para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé amadureça. Deus pode curar por meios ordinários ou também extraordinários. Deus é o mesmo, mas Deus também pode curar por meios ordinários. Deus pode utilizar os médicos, Deus pode usar os medicamentos, Deus pode usar os tratamentos, os recursos que Ele mesmo permitiu ao ser humano que desenvolvesse, como por exemplo a ciência, aonde está a graça comum. Porque muitas vezes nós imaginamos que Deus só trabalha com o extraordinário. Não, Deus trabalha com o extraordinário, mas Deus também trabalha com o ordinário. Deus também pode agir tanto extraordinariamente como ordinariamente. E aqui tem uma ação extraordinária de Deus, porque ele estava doente mortalmente, mas a Bíblia diz que Deus se compadeceu dele, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. E aqui nós temos o quarto ponto, e a gente já está concluindo, verso 28 e 29. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria,
e honrai-o sempre a homens como esse. Verso 30, fechamos. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Olha que texto lindo, o verso 30, eu vou repetir o texto, veja só. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Epafrodito estava doente. Só que ele não abriu mão de fazer a obra de Deus, mesmo na enfermidade. E o quarto ponto é, a igreja de Cristo deve honrar a quem serve a Deus sacrificialmente. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como oferta de sacrifício vivo diante do Senhor. Ou seja, nós sacrificamos a nossa própria vida em função do reino e da glória de Deus. Verso 29, Paulo diz, recebei-o, pois, no Senhor, pois com toda alegria e honrai-o sempre a homens como esse. Lembra da honra a quem tem honra? É isso que Paulo está dizendo aqui. Epafrodito tem honra, por isso ele deve ser honrado pela igreja de Filipenses, porque ele serviu a Deus abrindo mão da sua própria vida, mesmo estando doente. Ele não abriu mão de estar com Paulo para levar consolo para Paulo e trazer consolo para a igreja e trazer palavra de Deus, a carta aos Filipenses para a igreja de Filipos. Vamos concluir, meus queridos. Nós precisamos entender que a vida cristã ela é feita de sacrifícios. E muitas vezes nós não compreendemos que a nossa vida aqui ela é preciosa, mas o reino de Deus deve ser mais precioso que a nossa própria vida. E é por isso que muitas vezes Deus nos faz abrir mão da nossa própria vida, do nosso próprio conforto, para que o reino de Deus avance. Eu nunca vou deixar de mencionar, eu já mencionei isso aqui em sermões anteriores. Um grupo de cristãos chamados um grupo de cristãos escravos, né? Os morávios, chamados de moravianos. Eles eram tão cristãos, mas tão cristãos, que eles se vendiam como escravos para que o evangelho chegasse aos escravos. Eles se colocavam como escravos e se vendiam como escravos para que o evangelho fosse pregado entre os escravos. Assim também Epafrodito, mesmo doente, ele abriu mão do seu próprio conforto, ele abriu mão da sua própria vida para ir até Paulo. Paulo então remete ele de volta para a igreja de Filipos, dizendo, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai-o sempre como homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Alguns pontos para a gente aplicar e fechar nessa noite. Em primeiro lugar, precisamos entender que o verdadeiro discípulo está disposto a arriscar a própria vida por amor a Jesus Cristo. Paulo, ele nos dá uma ideia que está relacionada a arriscar a própria vida, arriscar, expor-se ao perigo, colocar a própria vida em risco para que o reino de Deus avance. E é isso que falta nos dias de hoje. A imagem apresentada de Epafrodito aqui no verso 30 é de alguém que coloca tudo em jogo, inclusive a própria vida. Ele esteve às portas da morte. Paulo está dizendo que Epafrodito colocou a própria vida em risco por causa da obra de Cristo. E isto é extraordinário.
Porque ele não estava arriscando a sua vida pelo seu conforto. Ele não estava subindo a montanha, arriscando a sua própria vida para tirar uma selfie, ou para ser um famoso alpinista, ou para estar nas manchetes. Ele não estava arriscando a sua própria vida para adquirir riqueza, dinheiro e granjear posses, mas ele estava arriscando a sua própria vida para que o reino de Deus avançasse, para que a obra de Deus fosse pregada entre os filipenses, para que Paulo escrevesse e enviasse essa carta, e principalmente para que essa carta chegasse até nossas mãos. Se nós temos esta carta, que é a carta aos filipenses, é porque Paulo estava preso e escreveu, e porque Epafrodito, mesmo doente, arriscou a própria vida para ir ter com Paulo e trazer esta carta para a igreja de Filipos. Ele não buscava fama nem reconhecimento, mas apenas serviço a Cristo. A tradição da igreja primitiva preservou posteriormente a lembrança de grupos conhecidos como os parabolani, que eram associados ao cuidado de enfermos e de pessoas marginalizadas em contextos, por exemplo, de epidemias, oriundas desse texto aqui, que é o verso 30, mostrando que Epafrodito abriu mão da própria vida, esteve às portas da morte, mesmo doente, mas esteve com Paulo, não para preservar-se a si mesmo, mas para preservar o evangelho, para preservar o reino de Deus e a sua palavra. E é por esse motivo que nós podemos, então, aplicar essa palavra aos nossos dias e à nossa vida, dizendo que é possível, sim, viver nesse mundo, abrindo mão da sua própria vida para o reino de Deus. Enquanto nós estamos aqui ouvindo esse sermão, existem pessoas, missionários, que estão em países onde é proibido pregar o evangelho e estão arriscando a própria vida para que o evangelho seja pregado. A Coreia do Norte é um dos países onde não se pode pregar a mensagem do evangelho. Quem for pego com a Bíblia na mão é preso e sentenciado à morte. Existem países extremistas, como os países árabes, os países onde não se pode falar de Jesus. E há pessoas, há cristãos que arriscam a própria vida e inclusive morrem falando de Cristo nesses locais. E muitas vezes nós não fazemos nada para o reino de Deus, ou achamos que estamos fazendo muito, dobrar os joelhos 5 minutos para orar. Nesse culto dessa noite, que através desse sermão, nós tomemos, por exemplo, a vida de Paulo, que estava preso por pregar o evangelho, a vida de Epafrodito, que mesmo doente, esteve às portas da morte, mas não deixou de falar do reino, de fazer a obra de Deus, de servir ao apóstolo Paulo e de servir à igreja de Filipos. E que também nós podemos tomar, por exemplo, a Timóteo, que é o que nós veremos no sermão que vem. Timóteo, que também abriu mão da sua própria vida, inclusive ainda muito jovem, da sua própria mocidade, para que o evangelho de Deus avançasse e a palavra de Deus fosse pregada. Amém? Incline a sua cabeça, oremos nessa noite. Senhor, a tua palavra foi pregada nesta noite. Pedimos que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. E que possamos, ó Pai, abrir mão da nossa própria vida, do nosso próprio conforto. E possamos, ó Pai, receber nesta noite coragem, ânimo, força para viver o reino de Deus em uma geração má, corrompida. E possamos resplandecer, como diz o apóstolo Paulo, como luzeiros nesse mundo, em uma geração perversa, corrupta, que não crê no evangelho, que não crê na mensagem do reino, mas que possamos resplandecer como luzeiros, que possamos resplandecer como luz desse mundo, que possamos ser sal da terra, que possamos fazer a diferença. Senhor, que não possamos ser apenas religiosos, frequentadores de culto,
mas que possamos, ó Pai, viver a palavra, viver o Evangelho, praticar o Evangelho como Epafrodito, que mesmo estando doente, com a doença mortal, às portas da morte, não deixou de ser útil para o reino do Senhor. Assim como Paulo, que mesmo estando preso, não deixou de ser útil para o reino do Senhor. Que possamos, ó Pai, continuar nesta fé, nesta perseverança e nesta graça de viver para a Tua glória, de viver para o Teu reino e de praticar a mensagem do Evangelho. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esta palavra que foi fielmente exposta nesta noite. Pedimos que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações e que dela não venhamos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Que possamos continuar firmes e constantes diante do Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do seu nome e para que o teu nome seja eternamente glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos dar término a esse culto nessa noite. No próximo domingo, às 19 horas, nós continuaremos esta série. Nós vamos para o capítulo 3. Já estamos praticamente no meio da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos dar sequência a essa série de exposições bíblicas, estudando toda a carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Por enquanto, nós não estamos tendo culto nas quartas-feiras. Nossos cultos antes eram quarta e domingo. Quarta-feira, 19h30, domingo, 19 horas. Por enquanto, nós não temos mais o culto de quarta-feira, apenas aos domingos, às 19 horas. Também tínhamos um estudo bíblico na parte da manhã, por enquanto está suspenso. Em breve nós retornaremos também com estudos bíblicos no domingo pela manhã. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, também aqueles que nos acompanham pela internet, pela live. Agradeço a presença de todos vocês, que sejam abençoados e agraciados pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. A nossa irmã nos visita, eu esqueci o nome da senhora. Conceição. Estou lembrando sim da irmã. Deus. Amém. Missionária Conceição. Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe, fico feliz com a sua presença. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Tem pouco tempo que nós estamos aqui, né? Tem 3 meses praticamente. Nós estamos em fase de plantação ainda desta igreja. Sinta-se à vontade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor, recebendo a bênção apostólica e retornar para os nossos lares nesta noite. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos, vá em paz. Um abraço, está terminado.